Antes de começar o treinamento de matemática propriamente dito, vamos entrar no site da CTA Eletrônica para poder visualizar onde podemos obter o material. Na aba de matemática, vocês poderão encontrar a apostila que poderá ser impressa sem nenhum problema e de forma gratuita. Também, na parte de material didático, vocês poderão obter todos os blocos de matemática e imprimi-los sem nenhum custo adicional. Mas, caso desejem comprar o material já impresso, vão até a loja CTA, lojacta.com.br, e na aba de apostilas, localizem a apostila de matemática, cujo custo é R$ 8,00. Clique em comprar. Após comprá-la, clique em continuar comprando, onde vai fazer as opções dos blocos de exercício, que são 16 blocos de exercícios de matemática. Também faça a opção em comprar, veja os dois itens que na soma R$ 24,00, coloque o seu CEP e após clique em prosseguir, onde você fará a sua identificação, podendo pagar com cartão de crédito, boleto, etc. Podemos ver pela figura uma tabela onde vamos trabalhar com números fracionários de uma forma muito interessante. Podemos ver que do lado esquerdo temos o número 0 e do lado direito temos o número 1. Tudo que está entre o número 1 e até o 0 é chamado de fração de um inteiro ou uma parte de um inteiro. Por isso que essa tabela é muito interessante para ser utilizada no dimensionamento ou na visualização dos números fracionários. Podemos ver aqui que do inteiro que foi dividido em duas partes, tomamos uma das partes, que dá meio ou 0,5 em número decimal. Meio em número fracionário, 0,5 em número decimal. E está localizado na tabela exatamente na metade, entre 0 e 1. Podemos ver agora que o inteiro foi dividido em 3 partes e tomamos uma parte do total de 3, como podemos ver por essa figura, que gera um número fracionário de 1/3 e em número decimal 0,33, que está posicionado na tabela neste ponto. Logo em seguida, podemos ver que o inteiro foi dividido em 4 partes. E dessas 4 partes, tomamos uma das partes, significando que temos aqui 1/4. 1/4 de um total do inteiro, que em número decimal significa 0,25, que na tabela está posicionado neste ponto. Logo em seguida, pegamos o inteiro e dividimos em 5 partes, pegando uma das partes, formando o número fracionário 1/5, que em decimal se transforma em 0,2, que na tabela está posicionado neste ponto. Finalmente, se pegarmos o inteiro e dividirmos em 10 partes, e pegarmos, claro, uma parte, teremos o total de 1/10. 1 de 10, 0,1, que na tabela está representado como uma pequena parte do total.
É importantíssimo que o aluno consiga fazer as relações entre o número fracionário e sua caracterização em decimal. Meio 0,5, 1/3 0,33, 1/4 0,25, 1/5 0,2 e 1/10 0,1. Veja que todas as partes ou os números apresentados estão entre 0,5 e 0. Agora vamos ver uma forma ou a apresentação dos números fracionários acima de 0,5, com alguns números chaves. Se nós pegarmos agora o inteiro e dividirmos em 3 partes e tomarmos 2 dessas 3 partes, teremos 2/3 do total, ou 0,66 de um total, como é indicado aqui na tabela, acima de 0,5. Logo em seguida, podemos ver que, pegando um inteiro e o dividindo em 4 partes, e pegarmos 3 destas 4 partes, 3/4, resultará em 0,75 em um número decimal, que na tabela está representada nesta posição. Logo em seguida, pegamos o inteiro e o dividimos em 5 partes. E destas 5 partes, tomamos 4 partes. 4/5. Esses 4/5 representarão um número decimal de 0,8, que na tabela estará representada neste ponto. Finalmente, podemos pegar o total e dividir em 10 partes, tomando 9 das 10 partes, 9/10, que em número decimal 0,9, ou também se fala 9/10. Esses, apesar de haver uma série de divisões, tanto de 0 a 0,5, como de 0,5 a 1, é importante que o aluno grave todo esse processo ou esses números chaves que foram mencionados. Agora, trabalhando ainda com números fracionários, vamos ver a adição de mesmo denominador. Marcelo comeu 2/4 de um chocolate. Wanda comeu 1/4. Que fração do chocolate eles comeram? Veja bem que Marcelo comeu 2/4. Então, imaginando que o chocolate foi dividido em 4 partes, Marcelo comeu 2 destas 4 partes, enquanto que a Wanda, das 4 partes, comeu 1. Assim, 2 partes, que está sendo representada na figura, das 4 partes, representa metade do chocolate. 2/4, metade do chocolate. Já a Wanda comeu 1/4 do chocolate, uma parte das 4, que é igual a 0,25 de um total de 1. Então, nós temos 2/4 mais 1/4. Quando temos o denominador igual tanto numa fração quanto na outra fração, passamos para o resultado de denominador mantendo um 4 e apenas somamos o numerador 2 mais 1 igual a 3. Portanto, o total que Marcelo e Wanda comeram foi
3/4 do chocolate, que representa 0,75 do total. Agora vamos ver subtração com o mesmo denominador. Marcelo comeu 2/5 de um chocolate. O chocolate agora foi dividido em 5 partes e Marcelo comeu 2 dessas 5 partes. Wanda comeu 1/5. Mesmo chocolate que foi dividido em 5, Wanda pegou uma parte. Que fração do chocolate sobrou? Então vamos fazer aqui agora. Marcelo comeu 2/5 do chocolate, que representa 0,4 na tabela decimal. E Wanda, que comeu 1/5 do chocolate, representando 0,2 em decimal. Temos então 5/5, que é o total do chocolate. O chocolate no total são 5 partes e tomamos 5, menos o que foi comido, 2/5 de Marcelo e 1/5 da Wanda, que é igual a 3/5. Será igual a 5, mesmo denominador é mantido, e fazemos a subtração dos numeradores. 5 menos 3, 2. Portanto, sobraram 2/5 do chocolate, o que representa 0,4 no total de chocolate. Vamos ver agora a multiplicação de mesmo denominador. Marcelo come 2/8 de um chocolate. Agora, o nosso total do chocolate são 8 partes. E Marcelo comeu 2 partes dessas 8. Depois de suas refeições. Se hoje ele teve 3 refeições, o café, o almoço e o jantar, que fração do chocolate ele comeu hoje? Então, no café, ele comeu 2/8, 2 partes das 8, que é igual a 0,25 em número decimal. No almoço, ele também comeu 2/8, que é igual a 0,25 do total. No jantar, ele também comeu 2/8 do chocolate, que é igual a 0,25 do total. Assim, nós temos 3 vezes 2/8. Pega-se o denominador 8, coloca-se o 8 na fração e multiplica-se 2 vezes 3, que dará 6. Assim temos 6/8, que é o resultado do total que foi comido de chocolate. Isso representa, em números decimais, 0,75 do total. Frações decimais. Sempre que o denominador de uma fração for 10, 100 ou 1000, lemos o numerador acompanhado das palavras décimos, centésimos ou milésimos, respectivamente. Aí podemos citar alguns exemplos. Décimos, centésimos ou milésimos. 7 décimos, 4 centésimos e 9 milésimos. Números decimais décimos. Sempre que o denominador de uma fração for 10, ou seja, o inteiro dividido em 10 partes iguais, teremos um décimo. Como exemplo, podemos citar na figura que foi dividida em 10 partes iguais. E dessas 10 partes iguais, tomamos uma das partes, que é chamado um décimo. Podemos representar um décimo de duas formas. Na forma de fração decimal, 1 décimo. Na forma de número decimal, 0,1.
Vamos ver agora alguns exemplos de exercícios com números decimais. Veja que aqui temos um inteiro que foi dividido em 10 partes. Então aqui nós colocamos 10 no denominador. Aqui a mesma coisa, temos um inteiro dividido em 10 partes. Logo, a mesma coisa é feita. Vamos colocar no denominador o número 10. Logo em seguida, contamos quantas partes foram utilizadas do total. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o numerador fica com 5 partes das 10 totais. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 partes das 10. A somatória disso é feita baseada em que mantenho o denominador igual e somo as partes que foram utilizadas, que são 7 mais 5, 12. Então, de um total de 10 partes, utilizamos 12 décimos. Ou seja, 12 partes de um total. Veja agora que o total de 12 partes utilizadas para 10, utilizamos 12, ou seja, ultrapassamos 2 partes. Então nós temos um inteiro, vírgula, 2 partes das 10. Então, 12 será igual, 12 décimos será igual a 1,2, ou 12 dividido por 10, que é igual a 1,2. Temos agora uma fração de um inteiro completamente preenchido, que é 10 partes de 10, mais 5 partes de 10, que resultou em 15 décimos, que corresponde em decimal a 1,5. E agora eu vou fazer a subtração de um total que foi dividido em 10 partes, tomando 7 destas partes, que é igual a 0,7. Assim, utilizando essas duas frações, 15 décimos menos 7 décimos, teríamos, mantendo o denominador, 15 menos 7, 8 décimos, que é igual a 0,8. Veja que interessante que, subtraindo isso que está aqui desse total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, teríamos isso tudo retirado e ainda teríamos que tirar mais 2 pedacinhos, resultando em 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de 10 partes, que é igual a 8 décimos, que está apresentado ali. Veja que caso interessante aqui, temos um total de 10 que foi dividido em 7, 10 partes do total, tomei 7, mais 10 partes do total, também somei 7. Na verdade, são dois totais iguais, que eu posso multiplicar por 2. Mas antes vamos fazer como se fosse uma somatória. 10 no denominador, 10 aqui embaixo, 7 mais 7, 14. 14 décimos.
14 décimos ultrapassa 1, que é igual, mesma coisa que puxar a vírgula para cá, 1,4. Agora vamos fazer isso em forma de multiplicação. Então nós temos 2 vezes 7 décimos. Para fazer isso, multiplicamos 2 vezes 7, mantendo o denominador, que é igual a 14 décimos. Esses 14 décimos serão igual a 1,4. Agora vamos fazer a divisão. Vamos pegar do total de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 décimos. E vamos dividir por 3. Assim teremos 9 dividido por 3, mantendo o denominador 10, será igual a 3 décimos, ou 0,3. Centésimos. Sempre que o denominador de uma fração for 100, ou seja, o inteiro for dividido em 100 partes iguais, teremos um centésimo. Na figura, podemos ver que um determinado inteiro foi dividido em 100 partes e tomamos uma das 100 partes. Podemos representar um centésimo de duas formas. Na forma de fração decimal, 1 centésimo. Na forma de número decimal, 0,01 ou 1 centésimo. Milésimos. Sempre que o denominador de uma fração for 100, ou seja, o inteiro for dividido em 1000 partes iguais, teremos um milésimo. Mostramos aqui a figura dividida em 1000 partes e tomamos uma das partes. Podemos representar um milésimo de duas formas. Na forma de fração decimal, 1 milésimo. Na forma de número decimal, também se fala 1 milésimo. Agora vamos verificar alguns problemas. Mamãe costurou 0,4 de um vestido pela manhã e 0,6 à tarde. Que parte do vestido já está costurada? Veja que o que se pergunta é que uma parte do vestido foi costurado pela manhã e uma outra parte à tarde. E pergunta qual o total, ou seja, faremos uma soma. Então veja que na tabela decimal, 0,4 do vestido foi feito pela manhã e 0,6 foi feito à tarde. 0,4 até 1 é igual a 0,6. Portanto, se somarmos o 0,4 que foi executado pela manhã e o 0,6 que foi executado à tarde, teremos um vestido totalmente feito, ou um inteiro. Gustavo ganhou 3 barras de chocolate do vovô e mais 1,5 de chocolate da vovó. Quanto chocolate ele ganhou ao todo? Vemos que na figura temos 3 barras de chocolate, dado no caso pelo vovô, e mais 1,5 barra de chocolate que foi dado pela vovó. Se somarmos as 3 barras mais 1,5, teremos como resultado 4 barras e meia, ou 4,5. Mamãe fez um bolo. Deu 0,4 deste bolo para a vovó e 0,3 do mesmo bolo para a titia. Que parte do bolo mamãe deu? O bolo representa um total de 1. Uma das partes, ou 0,4 de uma parte do bolo, foi dado à vovó.
na tabela podemos ver o quanto representa esse 0,4. Cada uma aqui das partes 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 foi dado aqui para a vovó. Depois a mamãe deu mais 0,3 do bolo, ou mais 3 pedacinhos, ou subpedacinhos, 0,4 a 0,5, 0,5 a 0,6, 0,6 a 0,7 para a titia. E que parte do bolo a mamãe deu? 0 até 0,7, portanto deu um total de 0,7 do total do bolo, ou seja, 7 décimos. Hugo ganhou 2,4 tabletes de chocolate. Deu 1,2 para André. Com quantos Hugo ficou? Temos aqui 2,4 tabletes de chocolate. Deu 1,2 para André. Então tiramos do total de 2,4 tabletes 1,2. Vamos fazendo a subtração, teremos a sobra de 1,2. Mamãe fez um bolo e comeu 0,4. Quanto restou do bolo? O bolo, podemos dizer que é um total, se eu dividi-lo em 10 partes, o total dele, 10 partes de 10, igual a 1, como está marcado na tabela. Se tirarmos 0,4, temos 4 partes das 10, 4 décimos. Isso significa que, se eu retirar 10 décimos menos 4 décimos, igual, o denominador continua 10 e eu subtraio 10 menos 4, que é igual a 6. 6 décimos do bolo restou. A professora passou 8 questões. Já fiz 4,6. Quanto falta para terminar a tarefa? 8 menos 4,6. 8 menos 4 é igual, que sobra, claro, 0,6, será igual a 4. Depois, o 4 que restou da subtração 8 menos 4 será também tirado 0,6. Se nós usarmos agora a tabela para entender entre 3 e 4, que são inteiros, temos as partes 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 até chegar em 4. As partes desse inteiro entre 3 e 4. Veja que, se tirarmos 0,1 de 4, teremos 3,9. Se tirarmos mais 0,1 de 4, teremos 3,8. Se tirarmos mais 0,1 de 4, teremos 3,7. Se tirarmos mais 0,1, teremos 3,6. Se tirarmos mais 0,1, teremos 3,5. E se tirarmos mais 3 mais 0,1, teremos 3,4. No total aqui, daria o 0,6. E o que restou foi isso aqui, 3,4. Vemos agora como interpretar toda uma tabela de números decimais entre um número x e um número y, que no caso seria 1, que pode ser tanto 0 para 1, como 1 para 2, como 2 para 3, etc. 1 menos 0,1 será igual a 0,9, como vemos na imagem. 1 menos 0,1 será igual a 0,9. 1 menos 0,2 será igual a 0,8, como mostra na tabela. 1 menos 0,3 será igual a 0,7. 1 menos 0,4 será igual a 0,6, como podemos ver pela tabela. 1 menos 0,5
será igual a 0,5, como podemos ver pela tabela. Agora vamos ver números entre 1 e 2. 2 menos 0,1 será igual a 1,9. Repetindo, 2 menos 0,1 será igual a 1,9. Veja que 1,9 está marcado em azul, indo de 1 até 1,9. 2 menos 0,2 igual a 1,8. 2 menos 0,5 igual a 1,5. 5 menos 0,7 igual a 4,3. 7 menos 0,8. 7 menos 0,8 igual a 6,2. 10 menos 0,9 igual a 9,1. É importante que o aluno ou interessado em aprender a lógica da matemática possa entender bem como funciona o processo entre o número inteiro, os decimais, entre o número inteiro. Não importa se for 1 até o 2, 3 até o 4, 5 até o 6, etc. Vamos a um outro problema. Salete gastou 0,3 de um pacote de açúcar para fazer um doce. Quanto ela gastará para fazer 15 doces iguais? 15 vezes 0,3 será igual a... Vamos ver como fazemos essa conta. 15 é igual a 10 mais 5. E 10 vezes 3 é igual a 30. E 5 vezes 3 é igual a 15. Estamos multiplicando por 13 e não por 0,3, para que fique mais fácil a conta. Somando agora 30 mais 15, obteremos 45. Agora bastará colocar uma vírgula no resultado de 45, resultando em 4,5. Portanto, 15 vezes 0,3 será igual a 4,5. Vovô bebe 0,5 ou meio litro de leite por dia. Quantos litros beberá em 8 dias? 8 vezes 0,5. Poderemos fazer a conta da seguinte forma. 8 é igual a 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, eu posso dobrar o valor que eu quero multiplicar, dobrar novamente e dobrar novamente. Assim, multiplicar por 2 é dobrar o valor da parcela. Portanto, o dobro de 0,5 será igual a 1. O dobro de 1 será igual a 2. E o dobro de 2 será igual a 4. Isso significa dizer que 8 vezes 0,5 é igual a 4. Uma peça de renda tem 3,8 metros. Quantos metros terão 4 peças? Da mesma forma que fizemos anteriormente, iremos multiplicar 4 vezes 3,8. Multiplicar por 2 é dobrar o valor da parcela, porque 4 é igual a 2 vezes 2. Assim, teremos o dobro de 3 igual a 6
E o dobro de 6 é igual a 12. 4 vezes 3, 12. O dobro de 0,8, que era o que havia restado dos 3,8, podereis simplificar como 8, será igual a 1,6 ou 16. E o dobro de 1,6, que é 16, será igual a 3,2 ou 32. Portanto, teremos 12, que era o resultado anterior da multiplicação de 4 vezes 3, mais 3,2 será igual 12 mais 3, 15, e o vírgula 2, 15,2. Portanto, uma peça de renda de 3,8 metros terá 15,2 metros para 4 peças. 100 pirulitos custam R$10. Quanto custa um pirulito? 100 é igual a 10 vezes 10. 10 é a 10ª parte de 100. 10 é igual a 10 vezes 1. Portanto, 10 pirulitos custam R$1, ou seja, R$10 dividido por 10, R$1. E 1 é igual a 10 vezes 0,1. Portanto, um pirulito custará 10 centavos ou 0,1 de real.